Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar um tema que é, olha, fascinante e, vamos admitir, bem sombrio. O que acontece depois da morte com os chamados magos negros? Temos aqui uma análise que compara duas visões de mundo bem diferentes sobre o destino dessas figuras. A nossa missão aqui é tentar entender o que rola com quem usa uma inteligência brilhante pro mal. O ponto de partida é que a morte não é um reset, é só a continuação da jornada. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, o que exatamente define um mago negro? Não é só uma pessoa má, certo? Tem algo a mais aí. Exatamente. O diferencial não é a maldade, assim, pura e simples. É a combinação explosiva, eu diria, de um intelecto muito acima da média com uma ausência total de moralidade e de empatia. É o uso consciente, deliberado de conhecimento, seja esotérico, científico, o que for, para fins egoístas destrutivos. E a origem do termo é curiosa, vem de necromancia, sabe? A arte de falar com os mortos. Só que na Europa medieval a pronúncia foi se distorcendo e virou nigromancia, que soa como niger, negro, em latim. E aí pronto, a associação com magia negra pegou de vez. Ah, então foi quase um mal-entendido linguístico que acabou virando um conceito. Em parte, sim. Mas o ponto fundamental, e isso une as duas visões que a gente vai analisar, é este. A morte não aperta um botão de reset. A personalidade, a memória, o conhecimento e principalmente as intenções. Tudo continua intacto. É por isso que um mago negro no além-túmulo é uma figura tão mais perigosa que um espírito sofredor comum. Entendi. A bagagem vai junto. Então vamos para a primeira visão. Como o ocultismo clássico, essa tradição mais antiga, descreve o destino desses seres? As fontes falam muito em diferentes planos de existência. Sim, a cosmologia oculta, ela enxerga o universo em camadas. Pensa como se fossem estações de rádio, em frequências diferentes, sabe? A gente tem o plano físico onde estamos, aí sobreposto a ele o etérico, o astral, o mental, e por aí vai. O plano astral é a dimensão das emoções, dos desejos, das paixões. É para lá que a nossa consciência geralmente vai logo depois da morte. Só que o astral não é homogêneo. Ele tem suas regiões, seus bairros. O destino desses magos é o que se chama de plano astral inferior, ou, usando um termo da teosofia, cama louca. É uma zona de vibração muito baixa, de matéria astral pesada, densa. Eles são atraídos para lá, por sintonia. Como um imã que só atrai um tipo específico de metal. Perfeito. A lei é semelhante atrai semelhante. Mas o que é realmente fascinante aqui e contraintuitivo é que essa região não é um caos. Existe uma organização surpreendente. Peraí, uma hierarquia nas trevas? Isso eu não esperava. Eu sempre imaginei o inferno como uma anarquia total, cada um por si. Por que eles se organizariam? Essa é a chave. A organização não vem da cooperação, vem da imposição pelo poder. O mais inteligente, o mais forte, o que tem mais conhecimento, ele subjuga os mais fracos. É uma tirania, não uma república. Pense numa máfia ou numa corporação sombria. As fontes até citam exemplos. No topo, você teriam entidades chamadas de antigos, os chefões. Abaixo deles, os Dugpas, que seriam magos negros de origem tibetana, especialistas com um conhecimento técnico altíssimo. E na base, os Mebis, que são tipo os soldados, os guardiões da chamada Árvore da Morte. Eles não operam no caos. Eles criam e mantêm sistemas de poder. E como é a vida ou a existência para um mago negro nesse ambiente? Uma das fontes descreve como uma horrenda existência, o que parece até um eufemismo. É uma condição terrível. Um ciclo vicioso. Como eles mantêm o conhecimento, conseguem, por exemplo, projetar seus corpos astrais com consciência. O problema é que nesse plano denso eles são vulneráveis. O corpo astral deles pode ser capturado e remodelado por outras entidades ainda mais poderosas, muitas vezes em formas grotescas, não humanas. E além disso, tem o fenômeno do vampirismo astral. Isso soa exatamente como parece. Pior,
Eles não geram a própria luz, a própria energia vital. Então, para se manterem conscientes e ativos, eles precisam roubá-la de outros seres, encarnados ou desencarnados. É um parasitismo psíquico. Então não é só maldade por maldade, é uma questão de sobrevivência. Uma espécie de vício desesperado por energia. Exato, é um ciclo. O egoísmo que os levou até lá se torna o motor da sua existência. Mas o mais assustador não é isso. Não é um ataque de força bruta. O vampirismo só funciona se houver uma sintonia mental. A vítima precisa ter uma brecha, uma vulnerabilidade. Um vício, um ódio. Isso, um ódio profundo, uma depressão, algo que eles exploram para se conectar e drenar energia. Eles não quebram a porta. Eles esperam que você a deixe entreaberta. E eles não param por aí, certo? As fontes falam que eles podem criar coisas. Sim, com o poder mental, eles conseguem manipular a matéria astral para criar o que é chamado de elementais artificiais. São entidades sem consciência própria, programadas para obedecer ordens específicas. Atacar alvos, influenciar ambientes. São como drones astrais programados para o mal. É uma ótima analogia, é uma engenharia mágica a serviço da destruição. Ok, essa visão do ocultismo é bem sombria, quase gótica, com essa estagnação no sofrimento e poder. Agora eu me pergunto, como uma doutrina, com uma base mais, digamos, filosófica como o Espiritismo de Kardec, lida com essa mesma figura? Eles também têm essa ideia de uma hierarquia do mal? Tem, mas a moldura filosófica é radicalmente diferente. Para o espiritismo, o mago negro é, sim, um espírito obsessor altamente intelectualizado, sem dúvida. A grande virada é que ele não está num beco sem saída. Ele está sujeito à lei de causa e efeito e, crucialmente, à lei da reencarnação. Não existe condenação eterna. O sofrimento é uma etapa, não um destino. A obsessão, nesse contexto, é a ação desse espírito sobre uma pessoa encarnada, mas ela só se concretiza se a vítima tiver uma imperfeição moral, uma sintonia que serve de porta de entrada. A responsabilidade é sempre compartilhada. E o perfil desse obsessor é bem diferente do monstro clássico que a gente imagina, não é? Completamente. As fontes descrevem ele como o obsessor intelectualizado. Ele não usa o medo ou a violência explícita. Ele é sutil, inteligente, às vezes charmoso, refinado. O conhecimento dele é superior ao da vítima. O objetivo não é o tormento físico, mas a destruição moral. Ele age como um estrategista psicológico. Planta a semente da intriga no trabalho, alimenta o ciúme numa relação, sussurra a fofoca que destrói uma amizade. É uma guerra de desgaste. Ele quer minar qualquer coisa boa para provar que a visão negativa que ele tem da vida é a correta. Isso é muito mais assustador, porque é muito mais real, mais próximo da nossa experiência. E as fontes, especialmente a literatura mediúnica brasileira, de autores como o Robson Pinheiro, parece que eles levam isso a um outro nível, né? Sim, a obra de Kardec deu a base, mas a literatura mediúnica posterior, principalmente no Brasil, mergulhou fundo nisso. Eles integraram o conceito do mago negro com elementos de outras crenças, como Umbanda, o Candomblé, e redefiniram a magia negra, não como ritual com velas e bonecos, mas como uma manifestação direta e potente do poder da mente. E isso muda tudo. O mago negro deixa de ser um mero vingador pessoal para se tornar um agente ativo com agenda própria, um poder organizado no plano espiritual. Ok, a gente falou de magia, de rituais. Mas as fontes mencionam algo que soa muito mais moderno. Uma ciência das trevas. Estão dizendo que o mal evoluiu. O conhecimento não acontece só do lado de cá. Esses seres que são descritos como dragões são os líderes dessas organizações. São espíritos antiquíssimos de uma inteligência extraordinária, às vezes exilados de outros planetas há milênios. A principal característica deles é a resistência ativa e consciente à reencarnação. Então, peraí. Não é que eles não possam reencarnar. Eles não querem. É uma rebeldia filosófica. Perfeito, é isso. Eles entendem que a reencarnação é o mecanismo do universo para o progresso e para a purificação, e eles a rejeitam.
Não é por ignorância, é por orgulho, por revolta. Eles se consideram injustiçados pelas leis divinas e decidem criar o próprio sistema. E para manter esse sistema, eles substituíram a magia ritualística por uma ciência organizada. E como funciona essa ciência? As fontes falam de coisas que parecem roteiro de filme. Nanotecnologias astrais. Exato. A obsessão deixa de ser, digamos, artesanal e vira uma engenharia complexa. Eles desenvolvem tecnologias no plano espiritual. As fontes descrevem o uso de implantes, parecidos com chips, que são inseridos no sistema nervoso do perispírito. Perispírito. Vamos traduzir isso rapidinho. Claro. Pensa no perispírito como o molde espiritual do nosso corpo físico. É a interface que conecta a alma, que é imaterial, ao corpo, que é material. É o nosso corpo espiritual. Então, esses implantes são colocados nesse corpo para monitorar, controlar ou induzir pensamentos e emoções. Isso exige equipes, laboratórios de genética astral, cientistas das trevas conduzindo pesquisas, clonagens. É uma profissionalização do mal em escala industrial, uma projeção de pensamento tão forte e focada que pode causar o colapso do sistema nervoso da vítima. Isso explicaria, por exemplo, certos casos de coma ou doenças degenerativas súbitas que a medicina terrestre não encontra causa. O poder mental é usado com precisão clínica para influenciar indivíduos e até o cenário moral e político do planeta. Então, todo esse aparato científico das trevas opera num lugar específico que o espiritismo chama de umbral. O que é exatamente esse lugar? A palavra umbral vem do espanhol, significa limiar, soleira da porta. É descrita como uma vasta região de transição que fica entre a crosta terrestre e as esferas espirituais mais elevadas. E aqui vem o ponto crucial. O umbral não é um inferno criado por Deus para punir, é mais como uma colônia purgatória para esgotar resíduos mentais. E a parte mais chocante, é uma criação da nossa própria mente coletiva. É alimentado por todos os pensamentos de revolta, ódio, vício que a humanidade emite. Quer dizer que nós mesmos criamos e abastecemos esse lugar. Purgatório. As descrições da experiência lá são terríveis. Escuridão, angústia, legiões de almas revivendo seus erros em loop. Tem um infame Vale dos Suicidas, um lugar descrito como de podridão e escuridão quase totais. E a massa de espíritos que está lá, sem organização, pode até regredir a formas quase animalescas, perdendo temporariamente a forma humana pela desarmonia interna. Que ironia! No meio de um lugar criado pela desordem mental coletiva, os magos negros criam uma ordem tirânica? Exatamente. Enquanto a maioria sofre no caos, os dragões e seus cientistas usam seu conhecimento e poder de vontade para construir seus feudos, suas fortalezas. Eles se agrupam nas zonas mais densas do umbral, que viram as sedes do poder deles. Eles não se desintegram no sofrimento. Eles o organizam e o utilizam como fonte de energia e controle. Então, no fim das contas, qual é a grande diferença entre o umbral e a ideia clássica de um inferno eterno? A diferença é a esperança. E esse é o ponto central do kardecismo, a negação das penas eternas. O umbral, por mais terrível que seja, é uma morada temporária. O sofrimento não é punição, é um processo pedagógico. É uma purificação, um tratamento de choque para que o espírito esgote suas ilusões, reavalie suas escolhas e, um dia, quando estiver pronto, possa ser resgatado e preparado para uma nova reencarnação. Uma nova chance de aprender e reparar. Certo. Fazendo uma síntese, então. A gente começou definindo o mago negro não pela maldade, mas por essa aliança perigosa entre um alto intelecto e a falta de moral. Daí exploramos a visão do ocultismo, com seu plano astral inferior. Um reino estagnado com uma hierarquia de poder baseada no medo e coisas como o vampirismo astral. Depois a gente pulou para a visão do espiritismo, onde esse mesmo poder intelectualizado atua no umbral, um lugar que nós criamos, mas que serve como uma passagem, não um fim. E foi aí que vimos a evolução do mal para uma ciência das trevas, com tecnologia e uma rebelião consciente contra as leis do universo. Exato. A grande convergência é a existência dessas zonas de baixa vibração para onde os espíritos vão por afinidade. A grande divergência é o propósito. No ocultismo, a sensação é de estagnação.
No espiritismo, é uma etapa, dolorosa, mas temporária, e com um objetivo. Mas o alerta das duas visões é o mesmo. A organização e o poder nas trevas vêm do conhecimento direcionado para o mal. O intelecto por si só não é garantia nenhuma de elevação. Pelo contrário, sem o freio da moralidade, ele pode construir infernos muito mais sofisticados. Isso nos deixa com uma questão importante para refletir. Se o conhecimento e um alto intelecto podem ser usados tanto para construir civilizações quanto para organizar hierarquias de sofrimento no pós-morte, o que realmente impulsiona o progresso da consciência? Se não é apenas o saber, onde é que reside a verdadeira sabedoria?